Olá, você, aluno, aluna do Pueridomus. Primeiramente, eu quero agradecer a gentileza de podermos fazer essa aula aqui de forma gravada, né? Tive um pequeno desencontro aí na sexta-feira, onde nós teríamos a aula ao vivo. E, enfim, a gente tem coisas que a gente não controla, então é perda de tempo a gente tentar ficar remexendo nisso, né? Então, o que deu para ser feito, o que a gente pôde fazer aqui, foi trazer essa aula para você aqui de forma gravada. Então, eu vou disponibilizar o material que nós conversaríamos na sexta-feira de forma gravada, e eu gostaria muito que você fizesse, elaborasse as suas perguntas. Você sabe que na aula nós temos uma dinâmica de conversar muito, de você colocar suas perguntas, colocar suas questões. Então eu gostaria muito que você assistisse essa aula e trouxesse as suas dúvidas. Então anota aí as suas dúvidas, né? Marca certinho tudo que você quiser saber desse conteúdo que a gente vai conversar hoje aqui. E no nosso próximo encontro ao vivo eu vou abrir um espaço da sala para a gente trocar essa ideia e tirar a tua dúvida do que a gente vai conversar hoje aqui, que é sobre criatividade, né? Criatividade, que é uma habilidade que muitas vezes parece que a gente precisa ter um dom, né? Eu não nasci com o dom da criatividade, eu não sou, eu não aprendi a ser criativo, então, se eu não nasci, então não dá para ser criativo, só quem é criativo, quem nasce, esse tipo de coisa. Então a minha ideia hoje aqui é quebrar essa crença, essa ideia, e mostrar para você que criatividade é uma coisa na qual a gente pode exercer diariamente. Então a criatividade ela é um treino e isso vai ajudar você a olhar para o mundo de uma forma diferente quando você precisar colocar algum conteúdo é, criativo ou quando você precisar usar a criatividade no teu dia a dia. Legal? Então, para começar, eu quero trazer uma ideia de um cara que eu sou muito fã, eu acho ele um cara incrível, que é o Murilo Gun, tá? Murilo Gun. Murilo Gun, se você entrar hoje nas redes sociais do Murilo Gun, que eu vou até deixar os contatos aqui na descrição do vídeo, se você se interessar, dá uma olhadinha, porque é bem interessante. Hoje o Murilo Gun ele está numa linha mais da meditação, dessa coisa mais do interior, do eu, né? Então ele vem fazendo esse novo direcionamento, principalmente após a pandemia. Então ele tem trabalhado em outro segmento, mas por muito tempo ele trabalhou essa questão da criatividade. Então o que eu quero trazer para você aqui é exatamente uma ideia desse período que o Murilo Gun falou, enfim, trabalhou essa linha, e, inclusive, o Murilo Gun tem um curso de criatividade totalmente gratuito pelo YouTube, tá? Então, se você gostar do assunto, se for uma coisa que você achar que é legal, que você, nossa, tô curtindo essa ideia e quero ler mais, quero me aprofundar, tem um curso completo do Murilo Gun de criatividade, gratuito, disponível no YouTube, e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para que você possa se aprimorar mais, tá? Para que você possa ler mais sobre isso, se aprofundar mais sobre isso. Legal? Então eu começo com uma história que eu ouvi do próprio Murilo, que foi o seguinte: uma vez ele estava indo fazer um show, trabalhar, o Murilo Gun fez stand-up comedy por muito tempo, né? Tava indo lá pegar um avião, dar uma palestra, enfim. E aí ele, né, sabendo que o avião não ia ter sinal de internet, que ele não ia ter acesso ao celular, ele decidiu comprar ali uma revista, né, para poder ler. Eu não sei se a galera de hoje conhece a revista Capricho, né, mas a revista Capricho era uma revista. Revista era uma coisa, gente, que as pessoas liam, assim, era tipo um livro, assim, tal, e saía lá toda semana, e as pessoas liam revista antigamente, né? E, e o Murilo Gun falou, pô, vou comprar uma revista, porque aí eu vou lendo ali durante o meu trajeto. E aí ele teve uma sacada muito legal que foi o seguinte: toda vez a gente lê sobre a mesma coisa, né? Então a gente começa a ficar especialista, a gente começa
a buscar essas coisas e buscar coisas novas, e, e a gente acaba se aprofundando muito ali numa coisa e acaba fechando os olhos para o que o mundo pode oferecer, né? Para todas as possibilidades que o mundo pode oferecer. Então ele teve uma sacada muito legal que foi comprar uma revista Capricho, que é uma revista destinada ao público feminino adolescente. Ele, como um homem adulto, não tinha nenhuma ligação, mas talvez aquilo pudesse dar novas ideias a ele e você vai entender como que isso aconteceu de fato. E aí ele pegou lá a revista, começou a ler e tal, e lá tinha uma matéria sobre o Justin Bieber, né? Uma matéria sobre o Justin Bieber que até então, hoje o Justin Bieber tá mais um cara do pop e tal, mas o Justin Bieber no começo da carreira ele era muito voltado assim para aquela, não é uma boy band, né? Porque ele é um cara só, mas é assim, muito pro público adolescente ali, feminino e tal. E aí tinha uma matéria lá, enfim, falando da vida do Justin Bieber. E um dos pontos da matéria tratava a questão logística do Justin Bieber, ou seja, como é que ele fazia para estar, né, por exemplo, tem um show na Califórnia, tem um show no Texas, tem um show no Alabama, aí no outro dia tem um show no Tennessee, aí no outro dia tem um show em Nova York, ou seja, como é que você desmonta um palco, como é que você pega os músicos, manda para uma outra cidade. Se você tem um show a cada 3 dias, beleza, você é igual um circo, né? Você desmonta, anda, monta, faz o show, desmonta, anda. Só que eram assim, 2 shows por dia, ou 3 shows por dia, ou um show no outro dia num lugar muito longe. Então a equipe do Justin Bieber criou uma logística em que eram, por exemplo, 3 equipes. Né? Eu não me lembro com detalhes isso, que também não é relevante porque a gente vai falar aqui, mas eu só quero que você entenda a linha de raciocínio. Então ele, por exemplo, ele tinha 3 equipes de show. Então, 3 montadores de palco, 3 músicos, 3 iluminadores, 3 estruturas de palco, 3 carretas para carregar tudo aquilo, tal. E ele se movimentava ali num jatinho, no helicóptero, que ele conseguia se movimentar rápido. Então imagina que eram montados 3 shows para ele. Aí ele ia lá e fazia o primeiro show. Quando ele ia para o segundo, esse segundo show começava a ser desmontado e ia virar o 4º show. Então ele ia fazer o segundo, esse primeiro está sendo desmontado, quando ele terminava o segundo ele ia para o terceiro, esse segundo ia ser desmontado para ser o 5º, e assim sucessivamente. Então ele só chegava, subia no palco, fazia o show e ia embora. Ele não precisava se preocupar com essa logística de montagem e tal, porque a demanda, imaginem, do Justin Bieber é muito alta, de shows, etc, etc. E aí o Murilo Gun leu sobre isso, viu a logística, viu essa coisa toda e tal. E aí ele conta que estava numa entrevista lá, numa reunião e conversando, e aí surgiu um problema logístico. Como que a gente vai fazer para conseguir todo mundo chegar no horário, o palestrante e tal e tal. E aí ele veio e trouxe essa ideia do Justin Bieber, aí, essa coisa que ele leu e tal, né? Falou, e se a gente pegasse, tivesse 2 equipes, uma equipe já fosse na frente, fosse montando e tal. E aí quando ele falou isso, as pessoas que estavam na reunião falaram, nossa, que genial, nossa, Murilo, você é criativo pra caramba, né? Olha esse dom de ser criativo, essa coisa de você pensar em soluções diferentes e tal, né? Onde você conseguiu isso? Você estudou em alguma super escola do mundo, tal? Ele falou, não, tipo, revista Capricho, né? Uma ideia diferente. Então, isso traz uma reflexão que é assim, se eu buscar referência, que todo mundo da minha área busca referência, provavelmente a nossa solução para os problemas será a mesma. Faz sentido? Então você está lá lendo um livro, aí o livro te dá algumas diretrizes. Aí o teu concorrente ou a pessoa da tua área lê o livro, ele dá as diretrizes para essa pessoa. Aí uma terceira pessoa lê o livro dá essa referência para as pessoas. Por qual motivo nós pensaríamos diferente? Aí uma dessas pessoas lê um livro de uma área totalmente diferente, totalmente ampla, totalmente aberta, e começa a pensar diferente. E dentro do nosso cérebro, dentro dos nossos processos de criatividade, de pensamento, de trilhas neurais, existe muito isso, né? Então,
quando eu vou construir um pensamento, então vamos supor, eu aprendo o que é a cor azul, tá? Tô aqui com um case de óculos aqui, um estojinho de óculos, né? Então eu aprendo o que é a cor azul, ok? Então um neurônio lá que fez um sistema, ele fez um sistema e aprendeu lá, tem um neurônio que me informa que uma coisa é azul. Questão visual, questão de memória, tem um monte de processos acontecendo, mas eu aprendi o que é azul. Aí eu conheço uma caneta azul, tá? Um canetão azul aqui. O azul da caneta e o azul do estojo saem do mesmo lugar, porque azul é azul, independente do que seja. Então eu aprendo que tem uma caneta azul e um estojo azul. Então, dois aprendizados eu tenho, porque caneta e estojo são diferentes, mas na questão da cor eu vou para o mesmo lugar. Aí eu pego, por exemplo, um livro azul. E aí ele passa também, sai lá do azul, que eu já aprendi, mais o livro, que é uma coisa nova que eu estou aprendendo. Ok? Dá para entender essa ideia? Então eu estou lá com esse processo aprendido. Quanto mais coisas azuis eu aprender, mais a minha amplitude de possibilidades. Ou seja, se eu aprender que só existe no mundo caneta azul, estojo azul e livro azul, eu estou restrito. Agora, se eu tiver uma linha de 5.000 coisas azuis, tem milhares de possibilidades. Só que aí, nesse meio tempo, eu posso aprender o seguinte, ó, que também existe caneta preta. Então, lembra que o meu neurônio de azul, ele nesse caso ele só serve para esse, e agora tem um neurônio preto. Mas o neurônio que aprendeu caneta, a conexão neural que aprendeu caneta, agora ela pode ser usada aqui. E aí eu não sei se eu tenho mais aqui alguma, mas vamos imaginar canetas aqui de outras cores, né? Então quando eu tenho canetas de outras cores, eu já sei que tem esse canetão de escrever em lousa aqui, eu posso ter de várias cores. E aí eu posso aprender que tem uma caneta vermelha, mas que ela não é igual a essa. Ela escreve, ela faz a mesma função, mas essa aqui serve para um tipo de escrita e essa aqui serve para outra. Então você começa a perceber que a estrutura que o teu cérebro cria para gerar uma memória, para entender, para fazer essa construção das coisas que a gente aprende, ela vai usando estruturas já existentes e vai acoplando coisas novas. Então, se eu só conhecia uma cor de caneta, agora o amarelo, o vermelho, o azul, eles vão crescendo essas possibilidades, ok? E aí, eu quero te trazer uma reflexão, uma pergunta, que eu gostaria que você, obviamente, ao vivo a gente consegue fazer isso melhor, mas como a gente está gravado, eu gostaria que você apenas refletisse, né? E eu vou trazer aí algumas ideias que a gente teve já sobre esse conteúdo em outras oportunidades. Para você, é mais importante o conhecimento generalista, ou seja, o conhecimento de um monte de coisas, ou para você é mais importante o conhecimento específico, o conhecimento especialista? Então, é melhor eu conhecer um monte de coisas, um pouquinho de cada, e ter uma amplitude, ou é melhor eu conhecer uma coisa na sua profundidade, né? Ser o especialista ali na profundidade. E toda vez que eu jogo essa pergunta aqui, então pensa aí, enquanto eu vou falando, o que você votaria, né? Entre escolher o generalista ou o especialista. Quando eu faço essa pergunta, principalmente em salas adolescentes, ou seja, pessoas que nasceram já nesse mundo altamente globalizado, esse mundo que as novidades vão acontecendo a todos os dias, muito rápido, né? Então, assim, há um ano a gente não tinha chat GPT, e hoje o chat GPT parece que não dá para viver mais sem, né? Ano passado a gente não tinha isso, mas agora tem, e aí parece que não dá para viver sem, né? Tem sido muito usado por muita gente, muita coisa e tal. Então são coisas que vão abrindo possibilidades muito rápidas, né? Quem viveu nas décadas de 80, 90, 70, 50, quanto mais longe, né? Mais demoradas eram as tecnologias duravam muito, tal. Então hoje a gente tem essa possibilidade de aprender coisas muito rápidas. Então quando eu faço essa pergunta, principalmente para o público adolescente, eu ouço muito que o generalista
é melhor. Então, entre ser generalista ou ser especialista, qual você prefere? E os votos vão para o generalista, tá? Inclusive, não é raro que salas votem 100% no generalista. Ou seja, todas as pessoas da sala votem no generalista, tá? O que faz muito sentido, né? Então, eu conhecer muita coisa no mundo é importante para a minha formação. Muito bem. Aí a pergunta que eu gosto de fazer é assim: se você tivesse um problema no seu coração, tá? Foi lá, descobriu um problema, enfim, tem uma coisa ali que precisa ser acompanhada por um médico. E aí você chega no hospital e você tem a opção de ser atendido pelo clínico geral, que é alguém que entende de tudo, né, de medicina, de várias coisas, mas que ele entende pouco de muita coisa. Então ele entende de coração, mas ele não está aprofundado. Ou você prefere ser atendido por um cardiologista, alguém que estudou sobre coração, que se aprofundou, que conhece, que foi a fundo naquele conhecimento. E aí, normalmente, as respostas são: eu preferia ser atendido pelo cardiologista. Eu preferia ser atendido por quem entende daquele problema. E aí a gente começa a ter uma questão aqui de impacto, né? Como é que eu prefiro ser generalista, mas na hora que o bicho pega, eu prefiro o especialista me atendendo? Isso não faz muito sentido. E aí eu gosto de trazer a ideia de nós trocarmos o ou pelo e. Como assim, William? Ao invés de eu falar o generalista ou o especialista, eu falo o generalista e o especialista. Mas como que eu posso ser ao mesmo tempo generalista e especialista? E aí eu quero trazer para você aqui um conceito que eu gosto muito de usar, que chama conhecimento em T. Conhecimento em T. Então, como funciona isso? Imagine aqui, eu vou até desenhar, né, uma letra T, está aqui desenhada, né? Então, temos aqui uma letra T, ok? Então, qual que é a ideia aqui do conceito de conhecimento em T? Um tema, eu vou me aprofundar. Cadê aqui? Eu vou me aprofundar. Eu vou entender muito desse tema. Eu estou olhando aqui para a câmera e a câmera é invertida, então eu vou para lá, a caneta vem para cá. Então vamos lá, ó. Imagine isso aqui, tá? E então um tema, imagina quantos temas existem no mundo, quantas possibilidades de situações e de conhecimentos e de áreas para que você possa estudar existam no mundo, ok? Eu estou falando para você pegar uma e se aprofundar muito nela. Às vezes até duas, né? Juntar duas ciências, duas áreas, dois segmentos e se aprofundar, dedicar a tua vida ao estudo daquilo. Então você vai se aprofundar. Só que se eu me aprofundo apenas em um segmento, o que vai acontecer? Num mundo globalizado, num mundo em que a gente vai conversar com pessoas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes vivências, de diferentes regiões, se eu ficar cego ali no lugar que eu estou focado, eu simplesmente vou ficar para trás. Simplesmente eu não vou conseguir fazer aquilo que eu deveria fazer. Então, ser generalista também é importante nesse caso. E aí, a gente usa essa parte aqui do T. Ó, essa parte aqui do T. Então, vou dar aqui, né, o meu próprio exemplo. Vou dar um exemplo da minha linha de estudo. Quando o assunto é neurociência e comunicação, né, a neurocomunicação aqui, quando o assunto é neurociência e comunicação, eu me aprofundo. Então, a imensa maioria dos cursos que eu faço, neurocomunicação, neurociência ou comunicação. Quando eu vou ler um livro, a grande maioria dos livros que eu leio é sobre isso. Quando eu vou sentar para estudar, a maioria do tempo que eu faço, que eu invisto é aqui. Ou seja, eu preciso ser um especialista nisso. Eu preciso entender a fundo. Eu preciso ir muito longe
no meu conhecimento sobre neurociência e comunicação. O que não quer dizer que eu não deva conhecer de história, filosofia, sociologia, política, economia. Então eu posso transitar nesses lugares aqui sem necessariamente ser especialista. Eu não preciso ter uma pós-graduação em economia. Não, de forma alguma. Mas vamos lá, uma vez por semana eu vou dar uma assistida ali num vídeo no YouTube sobre economia, sobre entender os processos, por que que o Brasil é um país que tem inflação, por que que o Brasil é um país difícil de empreender, por que que essas coisas acontecem. Então eu não preciso estar aqui, eu não preciso me aprofundar nesse conteúdo, mas eu tenho que saber aqui um golinho dele. História. A história, quando a gente estuda a história mostra pra gente como pode acontecer o futuro. Então tem um historiador que eu gosto muito, que é o Eduardo Bueno, que ele diz o seguinte: povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? Então você começa, por exemplo, vamos pegar a história do Brasil, né? Você vê a história do Brasil, traga essa ideia para o teu professor de história aí da escola, que ele vai achar bem interessante com você essa discussão. Você percebe que a história do Brasil é feita em ciclos. As coisas vão se repetindo, vão acontecendo, aí volta que esse ponto de início e ela vai acontecendo de forma cíclica. Ela vai acontecendo igualzinho. Você fala, nossa, aconteceu esse problema, depois veio esse problema, depois veio esse problema, depois veio essa questão, aí veio essa situação e transformou a gente nisso, que voltou no começo. E que fez de novo, que fez de novo, que fez de novo. Então, a gente vive questões cíclicas. A história, ela pode nos ajudar a falar assim, eita, a gente já caiu nessa. Vamos tomar cuidado, vamos por outro lado, porque eu já conheci a história. Agora, se eu não conheço a história, eu vou, vamos testar uma coisa aqui que já foi testada lá atrás e não funcionou e tal. E até mesmo para testar uma coisa que já foi testada, se você conhece, fala, ó, foi testada, mas não foi testada exatamente assim. Tem essa adaptação, tem essa nova ferramenta, essa evolução. Então, olha como é importante no meu conhecimento, no meu aprofundamento em neurociência e comunicação, eu entender de um monte de coisa. Sociologia, como é que as sociedades vivem, por que é tão importante falar, se comunicar, neurocomunicação, a pessoa não passar mal na hora de falar alguma coisa. Então, eu entendo de sociologia, eu entendo de economia, eu entendo de história, eu entendo de geografia, eu entendo de matemática, eu entendo de português, eu entendo de economia, só que eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas, eu não tenho nenhuma profundidade, eu não saberia que dá para vocês uma aula de economia, com profundidade, com conceitos e tudo mais. Eu sou ali um leitor, alguém que acompanha. Só que tudo isso aqui vai me ajudar a me aprofundar cada vez mais. Lembra que eu falei lá do neurônio da caneta, e depois tem a caneta azul e preta, eu conecto dois novos neurônios, e aí eu tenho a caneta de ponta grossa e a caneta de ponta fina, eu conecto novos neurônios. Então, só no mundo caneta, eu tenho milhares de neurônios ali, me ajudando a saber qual usar mais, e quanto mais eu aumento isso, melhor é a minha performance. Então, tudo que eu aprendo e eu vou conectando naquele bolo de neurônios muito incríveis ali, que inclusive tem um nome técnico esse conjunto de neurônios, que é o engrama, né? Engrama. Que é o conjunto de neurônios que fazem um certo movimento e eles dão um certo resultado. Então, por exemplo, se eu faço assim com o meu braço, existe um engrama, ou seja, uma quantidade de neurônios que estão fazendo esse movimento nesse momento para os meus braços fazerem isso aqui. E o mais legal, quanto mais eu faço esse movimento, mais os meus neurônios daquele grupo, daquele engrama, se fortalecem. E aí tem uma frase célebre na neurociência, dita por um neurocientista lá da década de 1950, chamado Donald Hebb, que é, abre aspas aí para o Donald Hebb, neurônios que disparam juntos fortalecem juntos. Neurônios que disparam juntos fortalecem juntos. Então, se você lembrar lá, a primeira vez que você jogou um jogo no videogame, sei lá, a primeira fase você já lá acabou, você não conseguiu passar nem da primeira fase muitas vezes, porque, meu, sei lá, veio um
um inimigo do lado ali, tinha um buraco que eu não vi, aconteceu um problema, tal. Ou você vai tocar um instrumento primeira vez, aquilo é muito difícil, é muita nota, é muita coisa. Você vai aprender a andar de bicicleta, tem que pedalar, segurar, equilibrar, olhar para frente, é muita informação, freio, né? Só que daqui a pouco, por um motivo que às vezes a gente nem sabe qual é, você tem uma facilidade. E você fala, caramba, agora eu subo na bicicleta aqui, pedalo e beleza. Daqui a pouco você começa a andar de bicicleta e escutar uma aula. Você está com a tua atenção em outro lugar e aquilo está acontecendo. Então, esse conceito também pode ser usado na questão da criatividade. Ou seja, quanto mais você fortalecer esse neurônio, esse engrama, né, esse conjunto de neurônios, de novas informações, quanto mais você colocar informações aqui nele, mais você vai ter novas ideias, você vai ter novas possibilidades, você vai poder olhar o mundo com novas questões. E aí você fala assim, caramba, eu me aprofundei na neurociência e aí quando eu li a história eu entendi um conceito na história que explica por que isso está acontecendo no comportamento humano, nova ideia. Aí você vai lá e faz um vídeo sobre como a história pode contribuir com a neurociência. E as pessoas falam, uau, como você é criativo. Mas tudo isso que eu ensinei aqui, qualquer ser humano tem capacidade cognitiva, capacidade mental de fazer. Não é uma coisa assim, nossa, que ser humano é igual um ser humano voar. Ninguém consegue, só um foi lá e voou. Pronto, aí ele está fazendo uma coisa. Agora o que eu estou falando aqui são questões cognitivas. Então, a gente deve se aprofundar, só que a gente deve também ler outras coisas, visitar outros segmentos, conhecer pessoas de outras áreas, explorar novas possibilidades. Se a gente pudesse colocar num número aqui, tem um número de um cara chamado Pareto, né, que ele diz que é o 80-20. Ele gosta de usar essa medida do 80-20. Então, sei lá, 80% do que você for ler, estudar, conhecer, você lê de um segmento só, ou de dois ali, né, igual a neurociência e a comunicação, então eu leio 80% desse conteúdo e 20% do tempo eu vou destinar a ler qualquer coisa. E quanto mais longe eu for, né, então se eu pegar o livro, a revista Capricho, lá como Murilo Gun fez, e ler uma coisa do Justin Bieber que não tem absolutamente nada a ver, quando uma coisa daquela se conectar, vai criar uma coisa nova, extremamente, absurdamente incrível. E aí aqui eu quero trazer uma nova reflexão para você, para te mostrar o seguinte. Nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez o maior invento que aconteceu nesses tempos foi o iPhone, né? O Steve Jobs, a Apple, né? Enfim, inventou o iPhone, que foi uma revolução. Ou seja, tudo aquilo que eu precisava parar e sentar num computador para fazer, agora eu posso ter um aparelho dentro do meu bolso que eu posso andar pela rua e ele simplesmente vai me dar todas as informações. Eu vou poder acessar a internet, eu vou poder conversar, eu vou poder olhar o mapa, eu vou poder olhar o tempo, eu vou poder ouvir música, eu vou poder fazer um monte de coisa num aparelho que fica aqui dentro do meu bolso. Legal? A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Quando o Steve Jobs inventou o iPhone, já existia bateria? Já. Já tinha muitos aparelhos com bateria. Quando o Steve Jobs inventou o iPhone, já existia botão? Já. Quando o Steve Jobs inventou o iPhone, já existia chip eletrônico? Já. Quando o Steve Jobs inventou o iPhone, já existia tela touchscreen? Tela que você clica ali, ela já te dá as informações sem ter que você apertar um botão, porque o iPhone mais antigo ele tinha um botão de início ali, né? Mas a tela sempre foi touch. Já tinha tela touch. O que o Steve Jobs inventou, na verdade, do iPhone? Qual foi a habilidade dele? Qual foi a genialidade dele? Ele pegar um monte de coisa que já existia e transformar numa coisa só. Ele uniu coisas dentro de uma coisa só.
Já existia fotografia? Já. Já existia tocadores, inclusive tocadores pessoais de música, né? Walkman, aqueles aparelhos que você colocava ali fita, ouvia rádio, né? Tudo isso já existia. Então a genialidade do Steve Jobs, na verdade, foi fazer o quê? Foi juntar um monte de coisa que existia e criar uma coisa nova. Então eu quero que você comece a pensar o que dá para a gente fazer quando a gente olha para uma coisa padrão, normal, cotidiana, e pensar em novas possibilidades para aquilo. Então, o que é a criatividade? A criatividade é você resolver um problema de um jeito novo e muito provavelmente mais eficaz. Então, se eu olho para um problema, eu falo assim: ah, eu preciso gravar esse vídeo aqui e, e a câmera fica num lugar que ela fica caindo. Aí eu vou lá e, por exemplo, puxo um fio ali, amarro ela e coloco no lugar. Isso é criatividade. Quer dizer, eu resolvi um problema que eu estava precisando ali com uma solução fácil. Agora, se tudo que eu precisar fazer eu tiver que comprar coisas novas, contratar profissionais e tal, isso não é a criatividade. A criatividade é olhar para um problema e pensar uma forma de resolver aquilo mais fácil. E se você pega ao longo da humanidade, as grandes invenções da humanidade, foi um jeito mais simples de se resolver um problema, né? Então, Santos Dumont inventando o avião, a invenção da roda, a invenção, não é bem a invenção, né? Mas o domínio, o controle do fogo pela espécie humana, tudo isso foram pensamentos assim, nossa, e se eu bater duas pedras aqui e criar aquele mesmo efeito que dá do relâmpago, porque batia o relâmpago nas árvores, criava fogo. E aí um dia alguém bateu duas pedras e falou, nossa, cria um negócio parecido com aquilo. E aí quando ele batia as pedras, criava o fogo, e aí dali evoluiu toda a espécie humana. Então, a criatividade ela pode ser exercida todos os dias, a todos os momentos, de você olhar o teu cotidiano e pensar em coisas novas para você fazer. E aí você vai se aprofundando em um segmento e vai abrindo essa linha aqui. Então você abre essa linha e abre essa linha. E cada vez mais você aumenta, cada vez mais você aumenta, cada vez mais você se aprofunda e cada vez mais você abre essa situação aqui, o que vai tornar você alguém que a sociedade, que a imprensa, as pessoas chamarão de criatividade. E aí a pessoa que consegue fazer isso com maestria, que treina, ter um olhar apurado para essas questões, ela é admirada como alguém que nasceu com um dom de ser criativo. Mas você percebe que não é dom? Você percebe que é uma coisa de você treinar, igual você treinar a andar numa bicicleta, igual você treinar a andar, a tocar um instrumento, a praticar uma arte marcial, a jogar ali um jogo, a ficar bom em alguma coisa? Então, você se aprofunda para você ser especialista, porque quando o bicho pega, ninguém quer ser atendido por generalista, ok? Então, quem é generalista não vai conseguir ter essa autoridade, só que quem só tem autoridade não consegue perceber como que o mundo está funcionando. Então, o generalista ou o especialista são extremos. Eu tenho aqui uma frequência para trabalhar que pode te ajudar a pensar novas possibilidades e novas ideias de você criar coisas novas, e aí exatamente ter essa questão da criatividade. Muito bem? Então, assim, na nossa aula, quando a gente está em aula ao vivo, a gente tem a capacidade aqui de responder perguntas, abrir ideias, inclusive, às vezes não dá nem tempo, né, da gente conversar de tanta interação que a gente tem, então aqui só estou eu falando, então a gente vai ter até um tempo um pouquinho menor do que a aula, mas eu gostaria muito que você refletisse sobre esse conteúdo que a gente conversou agora aqui e que você trouxesse na nossa próxima aula uma reflexão e dissesse assim, William, quando você falou sobre tal assunto, sobre tal situação,
eu imaginei eu fazendo tal coisa. Então eu quero que você comece a olhar o teu dia a dia e comece a falar assim, uau, eu posso sair do meu prédio de forma diferente. Eu posso jogar o meu jogo de forma diferente. Eu posso lavar uma louça de forma diferente. Eu posso conversar com alguém de forma diferente. Coisas simples, coisas do cotidiano que vão te treinar para quando você tiver que ter aquela big idea, você tem que ter aquela ideia incrível que vai mudar a sua percepção de mundo. E aí quando você mudar essa percepção de mundo, é nesse momento que você vai ver o quanto que é importante você ser criativo e quanto que você aprendeu assim a mexer em pequenas coisas e deu esse imenso resultado. Legal? Se você quiser comentar aqui debaixo do vídeo, fique à vontade, pode deixar ali o teu comentário, a tua pergunta, o que você quiser saber sobre o conteúdo, fica à vontade aqui nos comentários. E se você tiver alguma coisa que você quiser trazer para o nosso debate, para a nossa conversa, para a gente ter um entendimento melhor, eu ficarei muito honrado em receber lá no na nossa próxima aula ao vivo, você pode fazer a sua pergunta. Legal? Muito obrigado, até a próxima, espero que tenha te gerado criatividade essa nossa conversa de hoje. E mais uma vez, obrigado pela tua compreensão de não termos tido a aula na sexta-feira, mas dessa forma aqui gravada para que você não perca o conteúdo e sim tenha esse material para você acessar quantas vezes você precisar. Legal? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!